Boa noite, amigos aprendizes. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Ninguém me conhece, né? Vocês conhecem as outras duas, né? A Lívia e a Marília, né? A Marília está com as baterias carregadas, porque ela veio visitar a mamãe aqui em São Paulo e agora voltou para Madrid. Não é isso, jovem? É isso, já voltei. Aí, toda animada. Gente, o que eu quero dizer hoje, e convidei elas para a gente discutir, justamente o quê? A parte difícil do entendimento da parte espiritual. Porque a Haroldo Dutra, Sebastião Camargo, todos, Divaldo Franco, principalmente os últimos, agora não Divaldo dos outros, eles colocam o dia a dia nosso na espiritualidade. Como agir? E com essa vontade da Lívia passar para nós o Evangelho com a Polônia, e a Lívia no nosso lar, livro que eu considero como um best-seller na parte de comunicação de lá com aqui, o nosso entendimento. De lá com aqui o quê? O plano espiritual com o plano físico. Mas acontece que não adianta a gente ficar ouvindo história. Não adianta a gente ficar ouvindo o que a André está descrevendo para nós. Nós temos que começar o quê? Participar disso aí. Sabe como é que a gente participa, gente? Como é que a gente consegue a nossa saúde física? Como é que a gente consegue a nossa saúde espiritual? Nós temos personal training, como a Lívia fala. Nós temos cuidados com o corpo físico. Nós temos dieta para fazer. Mas existe um tipo de dieta, de treinamento físico na parte espiritual, que não exige tanto esforço. Só que nós estamos muito além de conseguir isso aí um dia. Mas é hora de nós começarmos a abrir os olhos. Sabe o que eu quero dizer? Porque nós temos de dentro de nós as vidas íntimas que nós temos aqui. Nosso corpo físico é trilhões de vidas. E nós conduzimos todas elas. É um assunto novo para vocês. O vídeo da Lívia do nosso lar, no final, o Ulisses comunica ainda que as criaturas que nós temos aqui, o respeito que nós temos que ter. E ele, através dos abusos do corpo que a gente tem, a gente comete suicídio voluntário. Não precisa ficar pesando essas palavras. Não. Nossa, eu vou morrer, eu vou... Não, esquece isso. Esse livro foi escrito em 1944. Hoje não, hoje é 2020, gente. Então hoje nós podemos trocar tudo sem minutos. Né? Vocês não têm pecado nesse mundo. Ainda mais vocês, jovens. Pecado tem acima de 70 anos, ou quem tem cargo político, ou roubando. Porque a gente levar o nosso dia a dia com o nosso serrinho, com o nosso defeitinho, e vice pequeno, isso não afeta ninguém. Por quê? Porque nós estamos trabalhando, espalhando notícias, aprendendo espiritualidade e vibrando nas orações. Lembra que eu forço muito bem justamente a mensagem de manhã, no que nas 3 colocações que eu faço. Agradecer a Deus, colocar à disposição de Jesus, porque Deus é o Criador de tudo. Jesus é o nosso comandante geral do planeta. E a espiritualidade são os nossos amigos nos ajudando. Aí eu começo a agradecer a Ismael, só para vocês terem uma ideia como é difícil de passar para vocês 30 anos de conhecimento. Não é que eu sei tudo, não, ao contrário. O que eu tenho para vencer é muito grande. E saber é fácil, e difícil é fazer. É isso que ali você coloca, tem que ser devagarzinho. Não é isso mesmo, Marília? O que você acha? Tem alguma colocação? Ou Sim, tá bom, eu acho. sabe? Não, eu acho que às vezes a gente se. Eu às vezes me pego pensando muito, né? Ou às vezes até me cobrando, assim, o que eu posso fazer, o que eu tô fazendo. E, e às vezes a gente só de estar. O que a gente está fazendo aqui já é muito, né? E a gente não leva isso em consideração. E aí eu fico pensando o que eu poderia fazer mais, o que eu poderia ajudar mais, ou estar fazendo mais. E aí, se você for parar para pensar, a gente está fazendo muita coisa com esse evangelho. Tá. Muita. É isso, Lívia? Está fazendo muita coisa, Marília? Eu pensei em algumas coisas aí do que você falou, né? Por exemplo, você comentou do nosso lar, né? E dos livros, né? E você falou que é hora da gente... esqueci o termo que você usou, mas como você falou assim, pensar diferente. Mas, na verdade, é até muito próximo do que a gente está pegando de informação no livro, só que é trazer para o nosso cotidiano. É perceber que a história do André Luiz, as coisas que o Lísias está indicando para ele, por exemplo, não são coisas assim desconexas da nossa realidade. Não, elas são muito atuais. Meu pai está comentando aí, né, que os nossos erros agora não são tão graves para a gente não ter medo da desencarnação. É uma forma leve aí de levar, né? Ele querendo atenuar aí as nossas faltas. Mas se a gente pensar no que está sendo explicado para o André Luiz e nós trouxermos para o nosso dia a dia, tudo é aplicável ao que a gente vive hoje, tantos anos depois daquele livro ser publicado. Aí teve esse exemplo aí, né, do cuidado de olhar para as nossas células.
Aí eu lembrei da frase que eu adoro do Emmanuel, que é: o conselho convence, mas o exemplo arrasta. Isso diz respeito às pessoas com as quais nós convivemos. Então, se eu quero educar meu filho e eu quero educar de verdade, não adianta só eu falar, porque ele vai repetir o que eu fizer. E a mesma coisa no nosso ambiente de trabalho, na rua, a gente tem que viver dando o exemplo. Isso seria o ideal. Aí, veja, se essa frase é válida para os outros irmãos que convivem com a gente, que já são espíritos, imagina para os irmãos que estão dentro de nós, que ainda não são espíritos, que são princípios inteligentes, e por isso meu pai fazendo referência lá ao que o Lísias explicou, né, no finalzinho do livro, falando de nós termos gratidão a todas essas células que tem dentro de nós, que nos permitem vivenciar aqui na carne, no mesmo lugar que a gente erra, vivenciar a nossa oportunidade de acertar. E aí, a Marília comentando, né, puxando que eu pensei em várias coisas enquanto vocês foram falando. A Marília comentando do que a gente faz, e assim, principalmente o que ela falou e eu fico pensando o que eu posso fazer mais. Ter contato com esses conhecimentos novos nos faz fazer essa pergunta, nos faz despertar. E é ótimo isso, cobrar a gente nesse sentido. Cobrar de forma leve, sabe? Não é cobrar de exagero, porque exagero, uma mudança repentina, não leva em lugar nenhum, aquela coisa, né? Quando a gente fala, se a pessoa virou santa de um dia para o outro, desconfie. Tem algum trem errado aí. Pode falar. Não, teve até não lembro qual vídeo que você falou, exatamente isso que você falou. A gente não vai virar santo nessa encarnação, né? Porque às vezes a gente fica pensando, qual é a minha missão? O que eu tenho que fazer? E na verdade, talvez não é. Essa encarnação não vão ser, né? A gente tem muito ainda para evoluir, muito ainda para chegar, e que talvez... Tá longe. Nem é para ser. Então, mas veja, tá longe da santidade. Mas as pequenas atitudes que a gente tem na vida, né? Que é o que a gente tem chamado de missão com M minúsculo, é isso, é ver que são importantes. As atitudes, igual você falou, poxa, o que a gente está fazendo aqui é alguma coisa, sim. Nós estamos, primeiro, conversando sobre o bem. Porque o que tem que nos rodeia, que não são conversas sadias, escorre pelo lado, transborda. Então, veja, nós estamos tendo uma conversa sadia, discutindo sobre algo que não é da terra, é algo permanente, é algo que nós vamos levar conosco. Como o Haroldo comenta no livro novo dele, que eu adorei, projetos eternos. Nós estamos falando sobre atitudes e decisões que a gente toma aqui que refletem na nossa vida imortal. Isso faz muita diferença. E ainda estamos no YouTube ainda, né? Pode ser que mais para frente esse nosso conceito fique disponível ainda. Pode falar. Mas o que a Marília colocou aí, o que eu poderia estar fazendo, será que está certo? Qual é a minha missão? Gente, nenhum tem ideia qual é a minha missão, não. Nenhum de nós. A não ser um Chico Xavier, porque era assessorado direto. Era um missionário. Haroldo, um missionário. O que nós temos que entender é assim, o que significa o Evangelho de Jesus, gente? A alegria da vida na novidade do mundo, do reino de Deus. Mas como ele podia passar naquela época, naquele lugar pobre, cultural? Então, o que ele fez? Pegou apóstolos que seriam dedicados, mas sempre de acordo. Ele adaptou o evangelho de acordo com a região, com o povo. Ou seja, ele não pegou os santos para serem apóstolos. Exatamente. Então, aí o que acontece, Marília? O que eu costumo por sempre falar, a alegria da gente compartilhar a mensagem de manhã com um monte de gente com o mesmo ideal. Gente, isso é lindo. Isso é energia que nós estamos espalhando no planeta, porque a equipe espiritual vem aqui, pega a energia desse grupo, leva embora. Mas quanto mais a gente vai lendo e observando, nós estamos fornecendo a nossa energia. Não é energia física minha, não. Eu estou manipulando energia que eu consigo passar para essa luz para eles. Isso que ninguém entende. Eu não estou doando de mim. Porque se eu dou 10, eu recebo 1000. Porque para a gente conseguir, a gente tem que doar para receber. Então, quando a gente começar a abrir essa sintonia, por isso que você foi claro nas suas colocações, porque santo ninguém é. E o dia que você virar santa, você vai vir para o inferno ajudar nós. Que aqui é o inferno, pode falar. Então, são detalhes que a gente vai descobrir a grandeza das oportunidades. Quando eu falo que vocês não têm pecado, porque, gente, olha a geração que está aí. Olha as bombas atômicas que quase aconteceu 2 anos atrás com Coreia do Norte e Estados Unidos. Isso, pelo espiritual, não vai deixar, não. Pode deixar acontecer regional,
Não global, porque a bomba atômica é global, seria um desastre. Vocês são jovens, a partir de 40 anos para baixo, 50, até meio século, até quando o homem chegou na Lua, pronto, para ser mais exato. Então, o que acontece? De lá para cá, começou a encarnar espíritos que já têm condições de ajudar o planeta. Mas vocês têm que entender como agir. Essa é a proposta do nosso evangelho. Por isso que eu chamo, só um pouquinho, eu chamo os pessoal para os evangelhos, porque a gente sabe da humildade da gente falar em Deus nessas comunicações que nós temos, nesse contato diário que vai reforçando nós um pouquinho aí. Alegria e otimismo pela vida. Pronto, aí eu vou entender o que é a minha missão. Fala, Lígia. Então, duas coisas. Primeiro, já que você retomou aí sobre a sua missão, a gente realmente é difícil entender qual é a nossa missão aqui, né? Só que o importante a gente vai tomando as decisões trilhando o nosso caminho. Quanto mais a gente abre o coração, mais a espiritualidade vai tendo acesso para nos direcionar. Então, pode ser que a gente tenha planejado X e chegue aqui e consiga fazer 2X por ter trilhado um caminho legal, por ter dado acesso à espiritualidade. Então, a gente não tem que se preocupar realmente, qual é a minha missão, o que é que eu tenho que fazer, tentando suprir as expectativas do plano espiritual para conosco. Porque as expectativas não são deles exatamente. A gente cria a expectativa para nós mesmos. Então, a gente, quando chega lá, né, e a gente falha no que a gente pretendeu fazer, a decepção maior é nossa, não é deles. Eles, quanto mais evoluídos, eles vão olhar para a gente e falar assim, paciência, vamos começar de novo. Agora, a gente sente uma frustração muito grande. E aí, mudando de assunto no que meu pai estava falando sobre as faltas, né? Porque meu pai tem essa mania de ficar aliviando o nosso lado. Mas só para explicar, para tentar dar uma outra visão para o que ele está falando. O tipo de falta mudou. Nós não somos as pessoas que a gente lê nos romances espíritas, que não sei quem lá jogou o filho do poço, que matou não sei quem. Parece meio fora da nossa realidade, porque a gente não faz esse tipo de coisa. Tem coisa que eu ainda vejo na televisão e não acredito, parece coisa de filme, parece coisa de novela antiga. Essas picuinhas, esses negócios de ódio e de um matar o outro. Eu acredito que pra gente, pra nós que estamos assistindo aqui, isso é fora da nossa realidade. Então é nesse aspecto, eu acredito que seja nesse aspecto principal, que meu pai está falando. O tipo de atitude já mudou dessa nossa geração, né? Agora, por nós, principalmente, virmos com uma mente mais aberta, nós temos também uma responsabilidade diferente. Então, os erros que a gente tende a cometer, e que é o que a gente vê na geração atual, é o erro do que o Haroldo fala de nós estamos dopados. É como se a gente estivesse tomando analgésico e está aqui encarnado. Então, a gente só quer curtir, a gente só quer o que é efêmero, a gente não pensa em aquela coisa de atitudes e pensar na colheita que a gente vai ter da eternidade. Então e assim, não é que são faltas leves, né? Muda, porque eu acho que a gente... isso, pai, olha, pensando em mim, a gente veio... Concorda até aí, Maria, que ela falou? Peraí, a gente vem com mais condições. Pensa nas gerações anteriores, pensa nos pais, nos nossos avós. A gente vem com mais condições. Pensando nisso, pensando em todo o nosso potencial, quando a gente volta, que a gente não cumpre, eu acho que nós nos cobramos ainda mais pelo tanto de potencial que a gente tem. Então, assim, é uma falta leve? Claro que a gente não tem que se amedrontar com o sofrimento de um grau, né? Que essas coisas. Isso aí é muito particular de cada um e a gente entende que regiões de sofrimento são temporárias. O principal... Você está muito brava com vocês. Não pode, quer ver? Você concorda com o que ela falou, Maria? Ou que tem atenuantes? Vamos ver. Não, eu acho assim, que já, realmente, nós não somos mais aquelas pessoas que lemos nos livros e tal, mas por quê? Porque eu acho que a gente já evoluiu, digo assim, houve uma pequena evolução, que eu acho, por exemplo, não só isso de picuinhas, de fofocas e tal, mas hoje a gente lê às vezes uma notícia ou assiste uma notícia que a gente fala, meu Deus do céu, ainda existe isso? Ainda existe... Enfim, não quero ficar aqui falando... Enfim, mas maltratar um animal, ou maltratar uma criança, ou maltratar um idoso, sabe? Ainda existe isso. Então, assim,
eu me questiono e falo eu acho que o planeta vai evoluir, é um momento que a gente não vai existir mais essa situação, e a gente sabe disso, mas nos choca as notícias, é bom que choca. E fala, gente, ainda existe isso, e às vezes e as pessoas às vezes acham normal que isso ainda está acontecendo, porque ainda tem gente que acha normal. Normal, para eles é muito bom. Gostei da colocação das duas. Agora, como é que uma geração nova, super intelectualizada, super cultural, tem tudo, vocês têm tudo. Os mais novos, mais ainda que vocês. Olha a hora que eles fazem com convidar. Mas o que acontece? Alguém precisa direcionar essas crianças. Isso. Ou esses povos jovens. Agora, nós sabemos direcionar? O Euclides sabe, sua mãe sabe, seu pai não sabe. Nós também temos as nossas dificuldades, nós temos os ranços dessa reencarnação ainda. Então, o que acontece? Por isso que o Evangelho é importante, essa troca de ideias, para que a gente possa renovar tudo que está dentro de nós. Vocês têm que ter limite no sentido de que não devem fazer aquilo que vai ser prejudicial. Vocês têm um potencial muito grande. Então, vocês têm que ser lapidados no sentimento. Porque inteligência, cultura, vocês têm demais. Então, agora, e como é que você trabalhar o sentimento seu? Ou nosso? O Evangelho no lar. As leituras, a espiritualidade, começar a participar nos estudos, porque aí o velho vai trocar informações com o novo e vão aprendendo e caminhando. Agora, esse mal que ainda está no planeta, olha o nome da nossa era, transição. Existem espíritos aqui que ainda vieram das cavernas ainda. Então, são gente que a mente dele é selvagem. Então, essa atitude que está acontecendo, ele está recebendo a última chance de conhecer um planeta caminhando já com todo o intelecto, com toda a materialidade evoluída. Materialidade. O planeta está bonito, nós temos internet, temos tudo. Não tinha recurso antes. Mas nós que já estamos conhecendo o Evangelho de Jesus através da doutrina do Espírito, nós estamos usando a ferramenta melhor que nós temos, que é essa que eles estão fazendo agora. Internet. Aí, então, o que acontece? Os velhos vão dar o aprendizado para os mais novos vão dar inteligência cultural e intelectual para os mais velhos. Vamos lá. Que é o equilíbrio para uma futura geração. Porque é aquela coisa, o Rossandro fala muito disso, né? A gente vem de uma geração aí de pais, de avós, que exigiam muito respeito, só que era um respeito sem diálogo. Aí agora, os pais mais, nós, né? Nós quando virarmos mães e pais, nós mais jovens, aí a gente vai achar que não pode falar não. Não pode exigir respeito, não pode colocar limite, não pode, se não cumpre uma atividade que foi programada, não pode tirar o videogame. Ai, tadinho, isso mesmo, vai ficar sem. Passar a mão na cabeça. Passar a mão na cabeça. Esse é o problema. Então, a nossa geração, a geração na qual nós fomos criados, muitas vezes, exigia respeito pelo temor ou pela dor, né? Por causa da educação violenta. Exato. Agora a gente está caminhando para nos elucidarmos, para educarmos com educação não violenta. Mas educação não violenta não é passar a mão na cabeça e mimar a nova geração. Porque senão eles vão continuar, eles vão ir de um extremo ao outro e vão achar que podem fazer o que quiser, que a vida é só curtição, que a gente não tem deveres a cumprir e com isso, que é a consequência mais funesta, não respeitar o outro. A gente tem que lembrar, nós temos liberdade e a nossa liberdade termina onde começa a do outro. E esse é o mundo próspero, né? É o mundo educado que nós queremos. Então é isso, criar esse equilíbrio de uma geração que vem cheia de energia, cheia de inteligência, mas que não tem sensibilidade, que não tem esse carinho. E não encontrando esse elo de ligação entre o velho e o novo, o que acontece? É onde vem a depressão, vem o desânimo. Porque eles vão conquistando materialmente tudo que eles permitem. Chega num ponto, eles desanimam, vai fazer mal, porque não tem mal o que fazer. E outra, o que mais é citado a respeito dessa geração? Não conseguem lidar com frustrações. Exatamente. Então, dá alguma coisa errada, pronto, vou me matar, porque não tem jeito. Por isso o vicissitudes de ontem. Porque encarnou, é igual o Haroldo fala, você encarnou, as vicissitudes está aí. Tudo as dificuldades você vai ter, porque você já sabia que ia passar por isso. Só que nós esquecemos. Então, nós temos que lembrar que a espiritualidade está presente, entendeu, Lívia? É onde a gente coloca justamente as explicações do nosso lar, vai. Isso é uma coisa interessante. Deixa a Marília, se ela quer falar. Ela está doida de falar. Fala, Marília. Não, eu tô... Não, acho que... Qualquer coisa, pergunta. Mas eu acho que, assim, também é um... Não sei se posso justificar assim, eu também estou passando uma na cabeça.
Porque toda mudança, toda transição também é um aprendizado para ambas as partes, né? Claro. Então, assim, acho que a gente também está numa fase de descobrimento de como fazer essa educação sem a dor, sem a punição e com diálogo, sem também passar a mão, né? Também não podemos generalizar. Eu acho que tem gente que faz isso com êxito e vai ter gente que não vai conseguir fazer e não vai conseguir, enfim. Mas eu acho que eu acho que a gente está passando por essa transição em muitos assuntos. Começou agora ainda. Que é difícil, né? É difícil. Toda transição é um aprendizado para ambos os lados. Então, vai se ajustando aos poucos, eu acho, né? E a informação, uma informação que chega não garante que a gente vai seguir, entender e conseguir colocar em prática. Não. São muitas tentativas nesse equilíbrio e por isso a importância de estudar assuntos como esse, por exemplo. Estudar o diálogo, a participação, a troca de ideia e geralmente olhar para a gente, como você sempre fala, o que eu gostaria que fizesse comigo. Então, na hora que você dá um diálogo com os filhos, com os parentes, você consegue conversar e não, o que você acha? Eu não tenho resposta, mas se fizesse comigo, como é que eu agiria? Então, você dá a resposta assim. Então, você cria uma abertura para que ele possa falar. Aí, trocando ideia. Hoje nós começamos aqui, ó. Eu ia falar sobre o mundo íntimo. Já acabou o tempo, não deu falar, mas nós começamos. Claro, vai ter outras. Agora, cada um que quiser falar com a gente, inclusive Marília, quiser voltar ao tema, a gente está aí. Mas o importante é a gente falar desse problema. O problema dessas soluções, que é o nosso mundo íntimo. Eu estando bem aqui, junto com o coração, como a Lívia falou, pronto, nada me afeta nessa encarnação. Pode me derrubar, porque as batalhas você ganha ou perde, mas a guerra você não vão perder, não. Nós vamos ter outra chance. Então, toda vez que a gente dialogar, trocar essa ideia, a gente está ganhando. Muito bem a participação. Fala, Lívia. E o que eu ia completar, que tem a ver, puxando o gancho do que você falou aí... Eu não sei quanto tempo tem. Tem bastante tempo já. Já tem mais de 20 minutos. Aí, veja só. O que a gente estava... até esqueci, mas vou lembrar aqui. Que a gente estava comentando, né? Sobre falar sobre espiritualidade e a gente colocar isso nas nossas vidas. E tem a ver também com a geração mais nova. Eu estava assistindo um vídeo essa semana de uma escola que é toda criativa. E eles criaram uma metodologia e eu estava olhando, eu falo, caramba, mas o espiritismo já me traz essa informação há tanto tempo, só que agora é algo do mundo, né? Não tem nada a ver com religião e está começando a falar a mesma língua. Isso é muito interessante. E aí, por exemplo, eles estavam comentando sobre princípio da não resistência. Aquele negócio assim, aceita que dói menos. Gente, é o que a gente chama de resignação. Então, assim, vem um problema. Ao invés de eu me desesperar e descambar para depressão, suicídio e etc., ou então de eu ficar desesperada ou então de braços cruzados só olhando para o problema, não. Analisar como, primeiro, vai passar. O princípio lá do Chico, né? Tudo passa, então passa. Algumas coisas estão sob o nosso controle, nós podemos agir. Outras coisas não estão sob o nosso controle e é a hora que a gente bota a fé junto com a ação, então a gente age para ver o que dá para fazer e coloca o resto na mão de Deus, do que não está sob o nosso controle. Mas aí é encarar, os problemas vão acontecer, esse é um conhecimento que a doutrina espírita já nos traz, a nossa vida não vai ser um mar de rosas, vão vir problemas, aí depois vai melhorar, aí depois vai vir um negócio maior, aí a gente se prepara melhor, aí a bomba vem um pouquinho maior, porque nós já estamos preparados para lidar com aquilo, porque Deus não nos dá uma cruz mais pesada do que a gente é capaz de carregar. E aí vem isso tudo, e a gente chama isso de resignação, que é lidar de maneira natural com os desafios da vida. E aí vem uma outra corrente, que não é espiritual, né? Apesar deles citarem muitas vezes a questão de espiritualismo, que a gente precisa de espiritualidade, esse outro lado, né? Esse lado mais sensível, e aí eles vêm com o princípio da não resistência. Eu fiquei pensando assim, muda de nome só. Resignação, muda de nome, mas isso está sendo falado. E a gente está falando de mundo profissional, de vida profissional, de vida dentro da empresa. Então, é muito legal como a nossa geração também está buscando isso. Tirando o preconceito com coisas relativas à espiritualidade, a adquirir... Qual a maneira de caminhar com mais segurança? Falar que a vida continua, falar que a espiritualidade não é o mundo real, aqui é um mundo de passagem, de aprendizado. Então, quando a gente começar a ter ideia dessa abertura, vem uma dificuldade, puxa vida, mas eu sei que está começando
dificuldade vai embora. Algum motivo eu tenho para estar levando essa dificuldade comigo, que é essa vicissitude da reencarnação. Então, o que acontece? Essa troca de ideia vale porque vai preparando a gente, dando cabedal, vamos dizer, para que a gente possa enfrentar situações. É fácil? Não, mas vai sendo mais suave conforme é que colocou agora. A cruz não é mais pesada. É isso aí, Marília? Sim, um pouco do que a Lívia tá falando, né? Eu acho que é um equilíbrio de tudo, eu acho que na nossa vida. E já fui em vários médicos e tratamentos alternativos que agora está surgindo bastante. E eles falam muito da questão espiritual. Eles falam que esse lado espiritual tem que estar também. Você tem que estar conectado com esse lado espiritual para que como se fosse um círculo, né? Então a sua saúde tem que estar bem, você tem que fazer esporte, você tem que comer bem, você tem que estudar, e você tem o seu lado espiritual que você tem que fechar isso e tem que estar bem. Então, assim, não importa se é meditação, você vai buscar uma paz interior, né? De alguma maneira que te faça isso para que para que a sua cabeça esteja bem. Esse é o ponto. Para que buscar uma ajuda para que você possa se sentir bem consigo mesmo e que tudo o resto possa funcionar. Para você ter uma ideia do que você falou e agora, antigamente, até pouco tempo atrás, ainda é hoje, as seitas orientais, a espiritualidade no sentido antigo, eles vão para dentro da gente, vão procurar harmonia interior. É onde mexe com as criaturas. Hoje, nós temos que pôr isso para fora, através de atitudes. Antes ficavam mosteiros presos lá dentro. Hoje não. Hoje é o mundo nosso, nós temos que pôr para fora isso aí. São as nossas qualidades que estão dormindo, começar a despertar. É onde esse evangelho, esse estudo nosso, esses missionários falando pela internet, gente, é muita luz nós temos na mão. Se os jovens começam a descobrir isso aí, eles começam a participar. Eles vão descobrir uma coisa fantástica. Sabe o quê? Vai relembrar as vidas passadas deles e aprendizado que eles tiveram. Não que eles vão lembrar, eu tive Marte, eu não. Mas vai lembrar que eles têm dentro dele potencial para isso. Não é isso, Lívia? É isso, e é o que a gente chama de tratamento holístico, né? Não é olhar só para aquela carne que está ali. É olhar para o todo, é olhar para o emocional, é olhar para o espiritual. E vamos chegar num ponto em que a medicina da Terra, em geral, sem preconceito, que ainda existe muito, sem preconceito, vai tratar nós de forma holística, olhando para todos os campos da nossa vida, inclusive campos emocionais e espirituais. Eu gosto muito de falar, como você falou em medicina, o André Trigueiro entrevistou o Paulo Frutuoso, aquele do Frei Luiz, lá do Rio de Janeiro. Nossa, gente, a espiritualidade, isso que os médicos estão fazendo, ele é chamado no planeta inteiro para fazer essas palestras sobre a medicina do futuro. É o que você falou agora. Então, estamos caminhando, né, gente? Gostou, Marília? Sim, adorei. Suas considerações finais. A participação. Não, acho que a gente tem muita vontade de aprender, sempre eu escuto, né, que a gente ainda não tem o conhecimento total do que é o lado de lá. E vai demorar para saber. Vai demorar, mas eu morro de curiosidade de saber. Mas é bom isso. Eu também. Eu morro de curiosidade, essa questão da medicina, do magnetismo, do que, sabe, e assim, eu fico pensando quando que a gente vai ver isso, quando que eu vou conseguir ver e chegar. Você já está vendo, você já está participando, você está sentindo a necessidade, porque o que acontece, gente, quando Kardec codificou a doutrina, eles tinham os maiores sábios da época ajudando ele. Eram físicos, químicos, medicina, inclusive o César Lombroso da Itália lá. Então, naquela época, o planeta inteiro tinha cientista do lado dele. Camille Flammarion do lado dele, astrônomo, que a gente fala, né? Hoje é outro nome que fala. Tínhamos o Leon Denis na filosofia, e hoje o Leon Denis e Miramês está junto com quem? Sebastião Camargo. Não é isso, Lívia? É isso aí, também gostei da conversa e que a gente consiga conversar mais disso, não só aqui com esse objetivo de postar, né, para o pessoal, mas também nas nossas conversas dentro de casa, com os nossos amigos, aquela coisa de tentar puxar esses assuntos, porque a gente acaba descobrindo que tanto outras pessoas gostam de ouvir isso também, como a gente pode despertar corações por meio dessas conversas e ajudar quem a gente nem imagina que esteja precisando de ajuda. Então, nosso pessoal do grupo é bom que eles dêem opiniões. Gostaram ou não gostaram, não é isso, Maria? Com certeza.
Então, que às vezes a gente não fala, né, que nós somos espíritas ou não fala do assunto, e aí você tá falando com uma pessoa e você fala, nossa, você também é espírita, nossa, eu também sou. E aí você nem sabe, você tá convivendo com essa pessoa, e aí ninguém fala, e você, muito nossa, bem. poderia... Por outro lado, o mal se propaga, né? Pela ausência do bem, a gente fica Pela quieto. ausência do bem. É verdade. Mas tá bom, estamos É isso aí. caminhando. Podemos encerrar então, gente? Bora lá. Sim. Tchau, Então, tchau, um abraço pessoal. a todo mundo. Até a próxima, gente. Abraço, Tchau, até a Obrigado, próxima. Lívia. Vamos lá. Pode Tchau, fechar. tchau.